Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando o meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumenta minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Fui ingrato e feri o seu pobre coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vais levando o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva do rio. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Ei. A gente está aqui no tempo. Bom, qual que nós vamos fazer? Não sei. Ah, cheiro de mal. Tocando em frente, se a gente tivesse aqui. Muito sem. Bom, gente, essa é uma composição minha. É simplinha, mas é gostosa. Tem pitomba, manga rosa, tamarindo e araçá. O lugar tem muito disso, cheiro de mato no ar.
O sabia laranjeira fez um ninho no telhado, compartilhando o abrigo e o sossego desse lar. E tem a rede vermelha na varanda sombreada por uma nobre lixeira, guardiã desse lugar. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Tem pitomba, manga rosa, tamarim e araçá. O lugar tem muito disso, cheiro de mato no ar. O sabia laranjeira fez um ninho no telhado, compartilhando o abrigo e o sossego desse lar. E tem a rede vermelha na varanda sombreada por uma nobre lixeira, guardiã desse lugar. Tem a rede vermelha, guardiã desse lugar. Hey! Olha, gente, e aqui não sai só música regional, não. Isso aqui canta cada jazz, cada coisa. Só que a proposta hoje é outra. Mas você precisa ir num show dele. Na próxima. Você segura? Eu só vou no refrão. Ando devagar. Vai, vai. Daí, gatilhada. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente eu vou. Como um velho violeiro levando a boiada, eu vou por cruzeiras, eu da estrada eu sou, a estrada eu vou. Conhecer as manhas e as manhãs, é o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de
de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para sorrir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser se carrega um dom de ser capaz e ser feliz. Obrigada, gente. Muito obrigado. Tem um ótimo evento, né? A continuação desse evento. E é isso. Um bom dia para vocês. Nós que agradecemos Vera Capelé, Jefferson Neves, Eduardo Madá. Lembrando, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Coro Experimental, @Coro Experimental MT e @Flor Ribeirinha, com os dois R juntos, Flor Ribeirinha. Antes de continuarmos, temos aqui um celular que foi encontrado. Se alguém perdeu um celular aqui, tá comigo aqui. Tem um adesivo aqui atrás do MASP. Dina. Muito bem, com o tema Cuidado e Direitos Fundamentais, o Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Públicas se destaca pela presença de diversos profissionais que trazem perspectivas diferentes para a busca do acesso à justiça e também para a garantia dos direitos fundamentais. Neste momento, anunciamos a terceira conferência com o tema Perspectivas do Direito ao Cuidado, Políticas Públicas, Proteção Social e Justiça. Esta conferência terá como mediadora a senhora Paula Rosana Cavalcante, psicóloga da DPE de São Paulo. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. E como conferencistas temos a senhora Mariela Reis Buenos, da defensora pública da DPE do Paraná. A senhora Nilva Maria Rufato Cel, assistente social da DPE do Paraná. E a senhora Tamires Ribeiro, pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agora temos aqui Mariela Reis Buenos, da Defensora Pública do Paraná, da DPE do Paraná. E Nilva Maria Rufato Cel, assistente social da DPE do Paraná. Muito bem, composto o painel, nós passamos a palavra para as boas-vindas à mediadora Paula Rosana Cavalcante. Olá, bom dia a todos. Eu sou uma mulher e eu também estou muito feliz de estar aqui juntos. Há alguns anos em São Paulo a gente iniciou a atuação na Defensoria Pública, construindo algumas práticas que faziam sentido, cada vez mais entendendo qual é a missão institucional da Defensoria. Aos poucos fomos ampliando as nossas equipes. E depois de um tempo a gente também foi achando que faltava algo, faltava aprofundar as práticas, faltava ampliar a possibilidade de atuação da psicologia, do serviço social e das outras áreas, junto às defensoras e defensores. E buscando essa maior qualificação para o atendimento, para o cuidado também, procuramos espaços de formação em pós-graduação, mestrado, doutorado, congressos,
outras formações, outros congressos na área do campo, né, no campo sócio-jurídico, congressos de psicologia, congressos de serviço social, ou dentro da área do direito. E quanto mais a gente ia nesses outros espaços, por mais que a gente aproveitasse, a gente sentia que faltava alguma coisa. Não era exatamente aquilo que a gente estava fazendo, não era só aquilo, a gente precisava de mais. Já pensou como seria legal a gente reunir as equipes e saber o que as equipes interdisciplinares de outros estados do Brasil estavam fazendo? A gente começou a ter poucos contatos, saber de equipes que estavam começando a serem construídas também pelo Brasil. Então, a gente começou a sonhar. E se a gente fizesse o Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Públicas? Parecia uma loucura. E que bom, né, que a gente tem essas loucuras de vez em quando, porque esses momentos são de grande criatividade, ousadia e coragem. E há 10 anos, a gente conseguiu, com o apoio da Escola da Defensoria de São Paulo, da Defensoria Geral, que estava na época, conseguimos um apoio para organizar o primeiro Congresso Brasileiro, como ontem foi falado, né, há 10 anos atrás. Então, é muito emocionante e é com muito contentamento mesmo que eu estou aqui. Mas ainda era pouco, a gente ficou muito feliz na realização do primeiro congresso em São Paulo, em 2015, a gente queria mais. A ambição foi tanta, a loucura foi tanta, que a gente ainda saiu de lá do primeiro encontro pensando, esse congresso vai acontecer a cada 2 anos, e em cada ano vai ser num estado do Brasil. E 2 anos depois, nada. Não conseguimos apoio de nenhuma outra defensoria que conseguisse acolher a realização do segundo congresso. Então, a gente conseguiu novamente o apoio em São Paulo. Então, em 2017, realizamos o segundo congresso em São Paulo. E de lá, já saímos com uma promessa. Rio de Janeiro se organizou já para receber. Recebeu o terceiro, depois o Paraná recebeu o quarto. Mesmo com a pandemia, né, realizamos, os colegas do Paraná, com muito esforço, no meio de tudo que a gente estava vivendo, realizaram de forma remota, que era o possível naquele momento, mas sem deixar passar. Na sequência, tivemos o quarto congresso em Brasília, o quinto congresso em Brasília, também feito com muita beleza, organização, técnica, qualidade. E parece que só vai se ampliando, melhorando, né? Desde ontem a gente falando como está bonito esse congresso, personalizado, né? Vocês veem que a gente manteve esse logo aqui, é do primeiro. A gente manteve ele, mas cada um está personalizando dentro das especificidades locais, né? O que é muito legal. Essa que é a proposta, né? A música regional, a arte, que foi uma marca também, as atividades. Achei uma pena, né, que estava tão lindo aqui o que estava acontecendo, ao mesmo tempo a gente queria estar no coffee conversando com os colegas. É muita coisa que a gente quer viver, mas é isso, né? O congresso é para isso, é para esses encontros, é para essas trocas tão importantes, né? É para a gente se motivar. Eu falo, o último congresso, eu saí de Brasília, uma vontade de trabalhar, em pleno domingo. A gente até, né, se engrandece. Eu nunca imaginei que eu ia ser uma psicóloga jurídica. Era uma coisa que eu tinha quase certeza que eu não seria. Mas, na defensoria, eu descobri que dava para fazer psicologia jurídica que vai muito além do que a frieza de um laudo. E, desde ontem, eu estou pensando, é por isso, é porque eu descobri que a psicologia jurídica pode ter cuidado. E aí, essa é a psicologia que eu acredito. Nós somos a ciência do cuidado, e não só a psicologia, né, o serviço social, a sociologia, todos podemos oferecer esse cuidado. E a Defensoria Pública é campo da gente construir práticas de cuidado. Então, é por isso que a gente está aqui. E teremos essa mesa com profissionais também muito qualificadas, que vão trazer um pouco de suas experiências para a gente. Então, vou começar. A gente vai começar com a Tamires da Silva Ribeiro, tudo bem? Que é pesquisadora e docente, doutora, mestre, bacharel em Serviço Social da PUC do Rio de Janeiro, pós-graduada em Políticas de Cuidado, com perspectiva de gênero, no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais.
professora do Departamento de Política Social da Universidade do Rio de Janeiro e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada na área de Políticas de Igualdade Racial, Diretoria de Estudos e Políticas Sociais. A palavra está com você, Tamires. Obrigada. Bom, dá para ouvir? Tá, né? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou ficar de pé para poder falar. Tem apresentação de slide, então acho que eu vou precisar, né, me atualizar aqui. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos encaracolados até a altura do queixo, porque ele está todo picotado. Tenho olhos castanhos escuros, estou com batom meio nude, uma cor meio rosada. Estou com blusa branca, com crachá do evento, uma pulseira dourada, calça jeans e uma bota marrom. Primeiro, agradecer o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar conhecimento, aprender com vocês também. Desde ontem aqui ouvindo, então, é muito gratificante e é um privilégio estar aqui. Hoje eu vou falar sobre perspectivas do direito ao cuidado, políticas públicas, proteção social e justiça, muito num olhar interseccional, então vou trazer algumas perspectivas relacionadas a como os diversos grupos sociais experimentam, né, a realidade social e como a gente, enquanto profissional, atuando nos diversos espaços, a gente pode atender também de forma diversa e não de forma uniforme essas pessoas, mas, pelo contrário, né, atender na diversidade. Deixa eu ver. Foi. Então, tem algumas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é, primeiro, a gente entender o que é cuidado, quem cuida no Brasil, onde se cuida, público, privado, né? O cuidado, durante muito tempo, foi da agenda privada e a gente, historicamente, está lutando aí na inserção do cuidado na agenda pública. É importante entender que esse debate na América Latina, e aí eu falo América Latina por conta de Lélia Gonzalez, é um território onde o cuidado e a política de cuidado já está sendo muito pautada há muitos anos. O Brasil não inova dentro disso, então a gente está atrasado, na realidade, quando a gente fala sobre política de cuidado nesse contexto, mas a gente traz elementos inovadores, como a perspectiva antirracista, anticapacitista, dentro dessa lei. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente inova em determinados aspectos, mas está muito atrasado em outros aspectos. Quem paga os custos do cuidado, se é o Estado, a família, o mercado, o território, eu quero conversar um pouco sobre isso, porque cuidado custa, e custa muito caro. Quem recebe esses cuidados no Brasil, e a gente vai ver que tem determinados grupos que recebem e outros que não usufruem desse cuidado, e de quem é responsabilidade, de fato, de cuidar, né? Se é de determinados grupos ou são de todas as pessoas, de todas as instituições, a responsabilidade de cuidar. Avançando um pouco mais, sobre o que é cuidado, primeiro eu gostaria de trazer para vocês que cuidado é um termo polissêmico, então está no nosso cotidiano, ele não é só disputado academicamente, nas políticas públicas, mas ele está no nosso dia a dia, né? A gente fala de cuidado o tempo todo. Então, a gente tem uma diversidade de significados de cuidado. Se a gente tivesse mais tempo, eu faria uma dinâmica com vocês, que é o que é cuidado para a gente, como é que a gente sente esse cuidado e quantas horas a gente gasta cuidando. Porque a gente consegue ver que há diferenças. O que é cuidado, geralmente eu trabalho com lideranças comunitárias, com equipe técnica, é a mesma coisa. É amor, empatia, afeto, responsabilidade, passa por diversos significados. Quando eu falo, quanto tempo você dedica a esse trabalho de cuidado doméstico cotidianamente? Aí começa, 24 horas, 6 horas, 4 horas, 2 horas. Aí a gente vai ver a diversidade desse grupo. E aí, quando eu falo, mas como é que você se sente cuidando? E aí, nessa parte, eu deixo sempre para as pessoas colocarem 2 palavras. As outras, só uma. Mas nessa eu deixo 2 e aí começa. É muito bom, mas eu sinto a sobrecarga. É exaustivo, mas é gratificante. Me sinto útil. Então, a gente vai ver a contradição ali nesse cuidado sentido.
que é isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa primeira parte sobre cuidado pensado, cuidado vivido e cuidado sentido, que é uma construção de uma noção que eu fiz a partir da minha dissertação de mestrado. Então, há um cuidado que é pensado que está dentro de um projeto societário, seja nosso, individual, enquanto pessoa, seja nas políticas públicas. Então, hoje a gente está num governo onde a gente tem o avanço de uma política nacional de cuidados. No governo anterior, também tentou-se elaborar uma política de cuidados, com outro projeto societário, onde colocava a mulher na função do cuidado de forma naturalizada. Nesse governo, a gente já tem um debate onde reconhece o cuidado enquanto trabalho. O que isso significa? Significa que não há consenso em relação ao que é cuidado. Isso é disputado. Então, a gente precisa sempre partir de uma definição de que cuidado a gente está falando. E aí, quando a gente fala dessas diferenças de projetos societários de cuidado, a gente vai para um outro processo também do cotidiano do cuidado, que é uma necessidade humana. Então, a gente cuida e é cuidado o tempo todo. Às vezes, a gente mais cuida do que é cuidado, determinados grupos, né? E aí, dependendo do ciclo de vida, a gente vai ter maiores necessidades ou menores necessidades de cuidado. Como foi falado ontem, eu vou passar rapidinho. O cuidado é um trabalho, uma necessidade e um direito, instituído pela Política Nacional de Cuidados. É um bem público essencial para a reprodução da força de trabalho, funcionamento da sociedade e da economia. Então, se hoje a gente está aqui, é porque a gente foi cuidado em algum momento, para a gente conseguir estar aqui. E inclui tarefas cotidianas, que é sobre isso que a gente está falando, do cuidado indireto, ou seja, aquelas atividades relacionadas a afazeres domésticos. Quem nunca lavou a louça, tem grupos que nunca lavaram a louça, gente. Varreu a casa, botou a roupa na máquina de lavar, né? Limpou o pet lá antes de sair para vir para cá. Então, são essas tarefas cotidianas que fazem o funcionamento da vida. A nossa roupa toda bonitinha, passada, está aqui, ou porque a gente fez, ou porque a gente remunerou alguém para fazer, ou alguém fez de forma não remunerada para a gente. E a gente tem o cuidado direto, que é quando a gente cuida de pessoas que necessitam de cuidados, né? Quando a gente leva uma pessoa para o médico, quando a gente dá a comida para a pessoa. Então, isso tudo está relacionado a um cuidado direto. E esse cuidado, ele tem dimensões, ele tem dimensão afetiva, material, porque ele é um trabalho, e custo. Ele pode ser feito dentro de casa, fora de casa, remunerado e não remunerado. E aí, eu trago a Silvia Frederic, que ela vai falar o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né? Eu, na minha tese de doutorado, eu avanço esse conceito e eu falo que isso é um trabalho de cuidado doméstico de remuneração desviada. Porque, quando a gente fala não remunerado, a gente olha para a pessoa que não está sendo remunerada. Quando a gente fala que é de remuneração desviada, a gente coloca o foco em quem está roubando esse valor da gente. Porque, quando a gente não tem alguém para fazer de forma não remunerada para a gente contrata, correto? Quem tem dinheiro, contrata. Vai pagar a trabalhadora doméstica, vai pagar uma passadeira, vai lá no restaurante com a sua comida. Então, essas coisas não ficam prontas igual um passe de mágica que está ali para a gente. Inclui um trabalho cotidiano para ficar pronto. Inclui carga horária, planejamento, né? E aí, quando a gente fala, como eu estou no campo do direito, como a gente fala de direito ao cuidado, a gente está falando de uma necessidade de todas as pessoas. A Laura Pautazzi, que é uma acadêmica que vai falar sobre esse direito ao cuidado, ele é um direito de cuidar, de ser cuidado e de cuidar-se. E aí, isso é uma perspectiva diferente, porque quando a gente está no Brasil, a gente está numa perspectiva familista. Se uma pessoa necessita de cuidados, a gente pega logo alguém da família para ser responsabilizado para prover esse cuidado. Na lógica do direito ao cuidado, que a gente está lutando para que entre como um direito constitucional, vai quebrar essa lógica no sentido de que a pessoa vai ter direito de falar se ela quer cuidar ou se ela não quer cuidar. Então, é um direito individual, não é uma perspectiva familiar como a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem tramitando a PEC 14/2024,
que inclui o direito ao cuidado como artigo 6 da Constituição Federal. Como foi falado ontem, a gente tem a Política Nacional e o Plano Nacional de Cuidados. E aí eu quero trazer aqui a lógica da proteção social para vocês, que é quem paga esses cuidados, né? No Brasil, numa lógica familista, quem paga majoritariamente esses cuidados são as famílias. E aí, quando elas não dão conta, elas chegam na defensoria, nos equipamentos, porque elas não tiveram suporte para cuidar. Então, quando a gente fala da família, a gente está falando ali a família como principal responsável, e essa família vai outorgar alguém, porque não é a família que cuida, é alguém da família que cuida, que na maioria das vezes são mulheres. E aí há uma feminização desse cuidado. Então, a gente está na perspectiva familiar, feminina do cuidado, que é essencializada e não historicamente construída, né? Então, faz-se o discurso de que a mulher sabe cuidar e ignora que ela, desde pequenininha, é socializada para cuidar. Se a gente pega os brinquedos das crianças, tem até airfry. Então, a gente vê como essa tecnificação é uma sociabilidade. E aí, na feminização, a gente vai para a classe, que é quem tem dinheiro vai contratar, quem não tem dinheiro vai ter que dar conta. Quem contrata, vai contratar via mercado, que vai fazer isso de forma mal paga, porque no Brasil a gente remunera muito mal as trabalhadoras domésticas e de cuidado, e aí isso vai ser majoritariamente racializado. Então, majoritariamente, mulheres negras vão prover esse cuidado no trabalho remunerado e de remuneração desviada nas suas casas. E aí a gente tem o familismo instaurado numa centralidade das famílias, que tem uma autora chamada Cássia Carlotto, que vai falar que essa centralidade é na mulher. Porque quem vai levar as pessoas para o serviço público? As mulheres, principalmente. Então, a gente tem uma invisibilização dessa mulher nesse trabalho, principalmente. E aí, quando a gente fala de cuidados enquanto direito, ele precisa entrar no pilar da Seguridade Social. A gente tem assistência, saúde, previdência, e deveria ter cuidados como um pilar de Seguridade Social, enquanto um direito instituído. Aqui é uma outra lógica de proteção social que eu quero trazer para vocês, que o anônima está errado ali, tá, gente? Mulher negra anônima é um termo utilizado pela Lélia Gonzalez, que ela vai falar dessa mulher negra que está na base da pirâmide social. E aí a literatura de cuidado vai falar que o cuidado ele se organiza a partir de um diamante. Só que, como a gente está na América Latina, a gente não tem um estado de bem-estar social aqui. Então, esse cuidado se organiza socialmente com as políticas públicas que a gente tem. Como a professora falou ontem, a gente já tem um sistema de proteção social considerado robusto. Então, a gente tem um diferencial. Mas esse sistema, ele ignora as especificidades da nossa sociedade. Então, essa mulher negra, ela vai estar na base e sustentando esse trabalho. Então, quanto mais serviços do Estado, do mercado, da família, do território essa mulher vivencia, mais capacidade de horário ela vai ter para ir para fora, viver a sua vida. Quanto menos serviços de cuidado ela tem, aí eu utilizo o termo da Sueli Carneiro, ela mais asfixiada socialmente ela vai ser. E aí o que acontece? Ela não consegue ascender. E ascender, a gente está falando de renda, de educação. Ela não consegue acessar. E aí a gente vai ter inúmeras gerações, como a gente tem nas pesquisas atuais, que se levam, acho que aproximadamente 7 gerações, para mulheres negras terem acesso à casa própria. Eu sou a primeira da minha família a ter ensino superior. Minha mãe fica super orgulhosa. Eu também. Mas isso demonstra uma violação de direito geracional. Quantas gerações precisaram levar para eu ter ensino superior? Entende? Então, eu consigo quebrar esse ciclo a partir da minha filha. Minha filha não precisa ir para o trabalho doméstico, mas minha mãe precisou. Minha avó teve que fazer em casa, e é graças a essas mulheres que eu estou aqui. Então, o que eu quero trazer para vocês com essa encruzilhada do cuidado que eu chamo? Que é, essas mulheres elas são violadas de direitos e elas batem nas defensorias públicas sofrendo essa violação.
mas elas não são somente vítimas. Elas são protagonistas também de um processo revolucionário, porque se hoje todos nós estamos aqui, é graças ao trabalho remunerado e de remuneração desviada que essas mulheres fizeram em nossas casas. Então, essas mulheres, elas libertam outras mulheres e libertam outras mulheres dentro da sua geração, por conta do privilégio da classe, mas elas também libertam as suas famílias, mas não na sua geração. Então, precisa levar várias gerações para que famílias pobres consigam ascender. Então, é um termo que a Lélia Gonzalez fala de resistência passiva, que elas estão resistindo ali historicamente. E aí o Estado brasileiro ele tem uma dívida histórica com essas mulheres quando a gente fala de cuidado. Porque desde o processo da escravização, essas mulheres estão dentro de casa e fora de casa trabalhando, de forma não remunerada. Então, a gente tem, historicamente, uma dívida que, quando a gente fala de cuidado, a gente não fala de mulheres negras. Olha só. E aí a gente precisa escutar essas mulheres negras, quais formas de sobrevivência que elas estão utilizando para, historicamente, estarem sobrevivendo nessa sociedade. E esse é um desafio dessa política nacional de cuidados também e do nosso cotidiano do trabalho. O quanto a gente reconhece a violação de direitos que essas mulheres sofrem, mas também a potência que essas mulheres são. E o processo revolucionário, historicamente, que elas conduzem. Tamires, cuidado com o tempo. Estou vendo aqui. E aí, quando a gente fala quem cuida, são mulheres negras, maiores provedoras de cuidado e que estão à margem do usufruto. Existe uma divisão racial, sexual e social do trabalho, a feminização, e tem um ponto que eu quero destacar, que é o trabalho infantil doméstico não remunerado. Porque quando a gente fala de trabalho não remunerado entre mulheres negras e brancas, a diferença é pouca, mas os enfrentamentos da questão social são muitos, e aí essas mulheres são mais violadas. Mas quando a gente fala da infância, gente, a gente fala disso aqui, ó. 72,9% de meninas negras estão no trabalho infantil, seja remunerado ou não remunerado. Então, são meninas que perdem o direito à educação, ao brincar. E aí, quando chega lá na frente, por que não entrou no mercado de trabalho? Ainda são culpabilizadas. Porque ou elas são, né, vitimizadas, ou elas são silenciadas. Ou elas são guerreiras, já ouviram mulheres guerreiras? Ou elas são guerreiras, que escondem a violação de direitos que elas passam, ou elas são silenciadas porque elas são subhumanas. Ela não está fazendo a função dela de mulher, não é mesmo? Não está conseguindo ali, né, cuidar da sua família. E aí a gente tem as expressões da questão social que vão gerar um ciclo de desigualdade, onde pior posição econômica, aumento da carga horária de cuidados. Mais necessidade de cuidados, eu não consigo ascender. Eu não consigo ir para o mercado de trabalho. Além do que, quando vai para o mercado de trabalho, recebem menos que as mulheres brancas. Então, a gente tem ainda isso. Na lógica de quem é responsável pelo cuidado, já estou terminando, tá? A gente tem a lógica familista de privatização dos cuidados, onde a gente tem hoje no Brasil mais mercado, mais família, aumento de desigualdade e diminuição de cidadania. Se eu vou para a lógica da corresponsabilização, que é uma lógica que a Política Nacional de Cuidados está querendo implementar, a gente tem mais Estado, mais família, mais mercado. Então, a gente tem mais desigualdade, mais igualdade, mais cidadania e menos desigualdade. E aí, quando a gente fala de cuidado, a gente tem algumas estratégias. E uma das estratégias, além do reconhecer, redistribuir, reduzir, recompensar e representar, é a reparação. A gente precisa reparar as mulheres negras nesse cuidado. E reparar significa remunerar, porque remunerar é isenção. E aí, eu queria trazer essa imagem aqui para vocês, que é de um menino indiano, que ele retratou o cotidiano da mãe dele. O que a mãe dele faz todo dia? E olha quantas coisas a mãe dele faz todo dia. E quantas coisas a gente não faz todo dia também.
né? Então, gente, quando a gente fala de cuidado, a gente precisa falar também de formas de como a gente enfrenta o racismo nesse cotidiano. A gente precisa falar que gênero não é sinônimo de mulher. A gente precisa atender a população LGBTQIAPN+, a gente precisa falar da cis-heteronormatividade, que vai pautar as relações sociais e que vai excluir determinados grupos sociais. Então, a forma que o cuidado é organizado no Brasil, hoje, consiste na própria manifestação do racismo. Então, são essas mulheres que sustentam. Por que o cuidado virou agora, né, a questão? A gente teve a pandemia, não teve? Então, a galera branca teve que botar a mão na vassoura, né? Teve que cuidar dos seus filhos. Aí se deparou com um problema. Nossa, é um problemão, né? Então, a gente teve aí uma reivindicação de classe sobre esse cuidado. O cuidado vai em ascensão. Mas as mulheres negras estão fazendo isso, historicamente, há muito tempo. Segurando essa barra toda há muito tempo. Então, a gente precisa enegrecer esse debate. Então, isso está ancorado num próprio projeto societário que normaliza a exploração e oculta a expropriação de mulheres negras, fruto de uma herança colonial escravocrata, que resulta numa estratificação geracional, produtora e reprodutora de assimetrias, tanto na provisão, quanto na distribuição, quanto no usufruto. Já estou terminando. Eu perguntei para mulheres negras o seguinte: se você ficar doente, quem cuida de você? Fiz a pergunta para várias. Umas falavam, eu não quero nem pensar nisso. E outras, quando conseguiam responder, era só Deus. E eram mulheres que não eram mães solos necessariamente. Eram mulheres com suas, com arranjos familiares dito tradicional, né, com papai, mamãe e filhinho. Então, são mulheres que não se veem na possibilidade de receber cuidados, porque nunca receberam. E sempre proveram cuidados. Não conseguem ficar sem trabalhar. E aí, isso por uma questão econômica. Eu entrevistei uma mulher que sempre eu trago esse exemplo, que ela falou assim: Tamires, uma trabalhadora doméstica, eu não gosto de dormir. Falei, mas por que você não gosta de dormir? Eu adoro dormir quando eu tenho possibilidade. Mas por que você não gosta de dormir? Porque meus ossos doem quando eu durmo. Então, o que isso significa? Significa que a gente está levando à exaustão de corpos e sem dar o devido direito a se aposentar, a ter acesso à saúde. E aí a gente está levando a sobrecarga, porque determinados corpos podem adoecer, outros não, porque são descartados socialmente. E aí esse trabalho de cuidado de remuneração desviada, ele mostra-se como estruturante na manutenção de um privilégio racial e de gênero do Brasil, porque mulheres brancas contratam mulheres negras de forma mal paga. Então, a gente precisa fazer esse debate. Asfixiando socialmente mulheres negras e pobres. O trabalho de cuidado doméstico de remuneração desviada é protagonizado por essas mulheres negras e estas transformam em uma ferramenta ancestral de resistência, luta, sobrevivência e libertação transgeracional. Sem romantização. São as duas coisas. Elas são revolucionárias, mas também são vítimas de violação de direitos. E aí a gente precisa reconhecer isso, para finalizar, no nosso cotidiano de trabalho. Ontem falou sobre a lente do cuidado, né? Qual infraestrutura de cuidado a gente tem aqui para atender as crianças? Todo mundo está com criança. Quase todo mundo tem criança, não tem? Essas crianças estão aonde? Se for de forma remunerada, tem alguém cuidando. Se for de forma não remunerada, tem alguém dando um jeito ali no arranjo de cuidado para ficar com essas crianças. Então, a gente precisa mudar as nossas infraestruturas. Quantos fraldários a gente tem? Fraldários em espaços, não só no banheiro feminino, tá? Porque senão é reforçar o trabalho da mulher. No banheiro masculino também. Quantas vezes a gente chama todas as pessoas para a responsabilidade do cuidar? Qual o exercício que a gente faz no nosso cotidiano de chamar todas as pessoas para essa responsabilidade, se está cuidando ou não? E aí, para finalizar, os contatos, a tese Mulheres Negras na Encruzilhada do Cuidado, que vocês podem acessar. Agradeço. .
Obrigada, Tamires. Pessoal da organização do Congresso, o próximo tem que ter o Espaço Kids, né? A gente tem que pensar nisso. Olha, vai sempre incrementando, né? E a partir... te ouvindo, lembrei de muitos casos, Tamires. Acho que a gente, na Defensoria, muitas vezes faz a mediação entre as famílias que estão cuidando e as políticas públicas, né? A Defensoria com o seu papel de cobrar as políticas públicas de cuidado, né? Enfim, buscar seu fortalecimento, e também no acompanhamento das famílias, tentando não cair no familismo, né? E acho que a gente, sem deixar de olhar os marcadores sociais de raça, gênero, enfim, né? Mas que não... Então, a gente fica nessa encruzilhada também, de certa forma, mas como é importante a gente não esquecer. Acho que a gente precisaria de um dia, pelo menos, para te ouvir, né? Mas acho que fica a sugestão de ler seu trabalho, que eu também vou atrás. Bom, agora eu vou passar, então, para a nossa próxima palestrante, a Mariela Reis Bueno, graduada em Direito pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, defensora pública na Defensoria do Paraná, sede Guarapuava, desde 2018. Ela tem pós-graduação em Direito de Execução Penal e Direito de Família e Sucessões. Na Defensoria, ela é multidisciplinar, né? Falou que participa de projetos multidisciplinares de intervenção, como mulheres, mães em cárcere, violência obstétrica, atendimento descentralizado nos CRAS da cidade também. E ela é coautora, junto com a assistente social Nilva, que a gente vai ouvir daqui a pouco também, de uma tese institucional inédita que foi premiada no Prêmio Inovar em 2023. E essa tese é sobre a remissão de pena pelo trabalho doméstico e do cuidado para mulheres cumprindo execução penal. Parabéns, muito bom. Vamos ouvi-la. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Depois da doutora Tamires, aqui eu estou me sentindo, como eu vou falar de cuidado, depois dessa explanação maravilhosa que a gente acabou de ouvir aqui em relação ao cuidado. Mas hoje eu vim com uma proposta a mais da gente poder demonstrar a tese e também de eu poder trazer uma visão para vocês do jurídico e como começou essa construção da gente pautar na execução penal o direito ao cuidado, né, e o exercício que as mulheres estão exercendo nesse trabalho. Quando foi trazido pela Nilva durante esse tempo de escuta ativa das sentenciadas e a importância da gente ter, né, essa visão né, em relação às outras áreas da psicologia, do serviço social, dentro da defensoria, justamente porque vocês, fazendo esse trabalho, conseguem trazer para o jurídico essa visão que a gente não consegue ter analisando um processo. Quando a gente olha um processo de execução penal, por exemplo, a gente vê ali quanto tempo de pena tem para cumprir, é algo frio, você não tem nem acesso ao que ele foi condenado, qual o fato, qual o histórico de vida que essa pessoa tem. Então, a gente fica muito atrelado ali a dados e tendo prazos para cumprir, e não conseguimos dar essa devida atenção que essas pessoas merecem ter da Defensoria Pública. E isso foi essencial no trabalho da Nilva, observando essas mulheres e verificando, poxa, mas nós temos aqui sentenciadas que elas nunca tiveram uma remissão, que elas nunca tiveram um dia de remissão de pena. Nós temos sentenciadas que estão na domiciliar, que elas não conseguem ter acesso à renda, que elas não têm acesso ao trabalho, que elas não têm acesso ao mínimo. Então, essa visão ser trazida para o jurídico, e a gente conseguir transformar essa visão também para que o judiciário consiga pautar conosco, consiga olhar essas pessoas, foi o que deu o diferencial e fez com que a gente conseguisse fazer com que a tese fosse aceita e fosse reconhecida. Porque a pandemia, bem como a doutora Tamires falou, trouxe isso. Nossa, agora nós estamos tendo que fazer, né, as mulheres brancas estão tendo que fazer o trabalho doméstico, e isso deu um boom em relação a tratar sobre o direito ao cuidado, que já era pautado há muito tempo, que a gente fala sobre isso, que se fala sobre isso. Como a doutora Tamires falou, a mulher negra sempre exerceu o trabalho doméstico, e, além de ela exercer o trabalho doméstico na casa de outro, quem exercia o dela? Então, o dela acabava gerando o trabalho infantil, porque a filha mais velha tinha que cuidar dos pequenos, ou, se não, também a mãe dela ou outras mulheres da família dela. Então, a gente acaba vendo que o cuidado ele é exercido principalmente também por mulheres com mais idade, que elas deveriam estar recebendo cuidado, mas elas estão exercendo cuidado, porque elas têm que cuidar dos filhos de suas filhas, para que as suas filhas possam conseguir renda para trazer. Então, isso é o que tem gerado, o que a gente pode falar assim, né, que é a pobreza da mulher hoje, porque a pobreza ela é feminina. A pobreza é feminina e a mãe solo.
São os últimos dados que a gente tem do Brasil, né? A pobreza sendo feminina. E isso impacta muito na nossa atuação na Defensoria Pública, porque a gente precisa também abrir a nossa visão em relação ao direito ao cuidado, porque quando começamos a pautar isso, o que a gente escutava muito era, tá, mas é lavar uma louça, ah, mas é varrer a casa. Não, então, por isso mesmo que a gente trouxe, enquanto tese, é falar sobre trabalho exercido na economia do cuidado, mesmo que esse nome trouxesse, no começo, uma dificuldade das pessoas compreender, a gente vinha com o assunto, o cuidado, ele não é simplesmente o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um dos pilares do cuidado. Mas aí a gente também tem o cuidar e a gente também tem o trabalho em comunidade, porque o que a gente também se depara muito é, mas é somente a mulher-mãe. Não, não é somente a mulher-mãe. São as mulheres que também prestam cuidado. Nós temos casos de tias que cuidam dos sobrinhos, nós temos casos de avós que cuidam de seus netos, nós temos o caso da mulher que exerce o trabalho dentro de casa, mas não tem filhos, mas esse trabalho desviado dela é absorvido por quem? Pelo mercado, porque aquele homem que exerce aquele trabalho que se diz reconhecido porque produz bens econômicos, ele consegue exercer o trabalho dele e ganhar mais do que a mulher, porque ele consegue almoçar, ter um almoço pronto, porque ele consegue, depois do almoço, descansar, porque ele consegue, quando ele chega em casa, tira seus sapatos, coloca, a mulher recolhe e põe no local, ele vai lá, toma seu banho, deixa sua roupa no chão, a mulher recolhe, põe na cesta. Então, ele consegue descansar, ele consegue ir para o trabalho muito bem, ele consegue render mais do que a mulher, porque a mulher tem todo o trabalho doméstico em casa, a organização do seu lar, a cabeça pensando onde está tudo, o que eu tenho que comprar para o almoço amanhã, o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer. Então, por conta de todo esse trabalho que é desviado, a mulher ganha menos, a mulher é menos contratada, o mercado se beneficia da gente porque é um trabalho que não é remunerado, ao mesmo tempo ele também se beneficia da gente porque ele precisa e o mercado pensa, nossa senhora, como é que eu vou ter pessoas para trabalhar amanhã? Se eu preciso de pessoas, eu preciso que as mulheres se reproduzam, ou eu preciso que as mulheres tenham filho, e quando as mulheres saem para o mercado de trabalho, elas diminuem a taxa de natalidade. Então, de alguma forma, eu, mercado, preciso fazer com que essas mulheres façam isso de graça. Então, eu institucionalizo através da família, eu institucionalizo através das religiões, e eu faço com que as mulheres entendam que aquilo é biológico, é algo de Deus, e é isso que elas têm que fazer, porque é amor. E quando a gente fala é amor, a gente não paga. Né? Então, toda essa visão, a gente tem que trazer também para dentro do processo, e através de vocês, e a visão que vocês vão olhar aquele núcleo familiar, para poder trazer isso para o processo, que é essa realidade que essa mulher enfrenta todos os dias. A gente acabou trazendo para a execução penal, porque era urgente e necessário trazer e pautar. Mas, quando a gente trouxe para a execução penal, coincidentemente, a gente teve diversas críticas. Ah, mas vocês só falam isso em relação à mulher presa. E eu, que estou na minha casa? Só que nós precisamos entender, enquanto mulheres, enquanto sociedade, que se a gente não pautar para todas, e se a gente não falar sobre o direito ao cuidado da mulher negra, da mulher vulnerabilizada, da mulher encarcerada, da mulher trans, a gente não vai falar para ninguém nunca. A gente não vai conseguir trazer o direito ao cuidado de forma satisfatória e o reconhecimento que ele necessita. Então, veio através da execução penal, que bom que veio, que a gente conseguiu pautar isso através da execução penal. Quando a gente pautou, a gente ainda não tinha política nacional de cuidado, né? A gente ainda não tinha uma normativa que esclarecesse juridicamente como eles queriam o que era o cuidado, mas a nossa pauta, para ser aceita juridicamente, porque socialmente, né, nos outros serviços ela já é reconhecida, enfim, a gente já sabe que ela existe, é trabalho sim, mas juridicamente a resistência era tão grande que a primeira manifestação contrária foi que não era trabalho, porque não tinha salário, porque não tinha uma relação desigual de hierarquia na visão da pessoa que fala, porque há uma desigualdade de hierarquia, sim, porque a mulher que está sem trabalho, ela é desigual com o seu companheiro. A gente sabe que a base da violência doméstica é justamente essa desigualdade dentro de casa, e então diziam que não era trabalho. Então, eu tive que, né, passar a dissertar ali com os operadores do direito que
o conceito de trabalho ele não é unicamente aquele que a gente encontra na consolidação das leis do trabalho. Ali é uma legislação que trata de um trabalho verticalizado, empregador-empregado. Ele não fala em nenhum momento também, a própria CLT, que não abarcaria a questão do trabalho não remunerado, né? Mas é porque é uma outra visão. A CLT trata do trabalho assalariado, trata do trabalho no mercado econômico, porque é necessário, porque precisa ter a proteção do trabalhador, é uma normativa para uma estratificação do trabalho que é reconhecido. Mas a nossa Constituição Federal, quando ela traz trabalho, o que ela diz unicamente? Que é aquele reconhecido socialmente com relevância para a sociedade. E qual o trabalho que tem mais relevância para a sociedade que o trabalho exercido na economia do cuidado? Ele é que dá a nossa base social. Ele é que faz. Quando a gente fala reproduz vida, que o trabalho é uma reprodução, o trabalho exercido na economia do cuidado é uma reprodução social, a gente fala de gerar vidas, mas a gente fala também de cuidar e projetar essas pessoas para que elas possam exercer a sua vida, que elas possam ter a dignidade de existência real. Então, ele é feito todo dia, ele é na reprodução, ele é na gestação, ele é na amamentação, ele é no cuidado, ele é naquela pessoa que trabalha para o coletivo, por exemplo, uma mulher. Você deve ter aqui, como a gente está falando do universo tão diverso como o Brasil, a gente deve ter caso também daquela mulher que ainda a gente tem zonas rurais que as pessoas plantam e tal, e que o vizinho também ela né, consegue passar algum alimento para aqueles vizinhos, do que ela plantou. Será que essa mulher também ela não teria direito a esse reconhecimento do trabalho exercido dela na economia do cuidado pelo simples fato de que ela não tem filhos ou de que ela não está exercendo o cuidado em si? Porque a gente tem que olhar também que o cuidado ele é o cuidar, o poder gerar o cuidado para outros e o autocuidado meu também. Então, a gente também não pode limitar esse discurso a simplesmente só as mães, né? Ou só aquela que trabalha com o cuidado de uma pessoa com deficiência ou outra pessoa que necessite do cuidado. Porque eu vejo que, às vezes, a gente está pautando isso apenas numa parte que é a economia do cuidado. E a gente precisa para todas elas, todas essas mulheres que exercem. E todos aqueles que estão absorvendo esse lucro que o mercado está absorvendo, né? E que não está sendo remunerado para nós mulheres que a gente exerce. Então, depende muito de vocês, né, do setor da multidisciplinar da defensoria, conseguir trazer esse olhar de como essa mulher está nesse processo, né? Nesse caso que ela nos trouxe, como é que está a situação dela? Vou dar alguns exemplos até práticos que a gente pode, além da própria execução penal, né, que já é reconhecido, que a gente tem uma jurisprudência já firmada em relação a isso, que depois eu vou explicar um pouco de como é que ela está. Mas, assim, nós tivemos um julgado recente de uma mulher também que ela abdicou da carreira dela para exercer, né, para ficar em casa, e no momento, só que ela era casada com regime de separação obrigatória de bens, e quando da divisão, obviamente, ela não ficaria com nada, porque estava tudo no nome daquele homem. Só que ela exerceu todo o cuidado daquele homem para que ele pudesse ascender financeiramente, pudesse crescer, e no final das contas ela ia ficar sem nada, e aí a decisão foi dando foi concedendo uma indenização que eu achei muito pouco, mas eu achei um avanço por já conceder alguma coisa para ela, por reconhecer que ela esteve lá apoiando emocionalmente, sexualmente também, aquele homem, né? E no final das contas ela sairia sem nada. A gente tem também uma decisão agora recente, que também a gente pode trazer e fazer esse estudo, que é em relação que a gente tem muito na defensoria, eu tinha muito isso, eu acho que todo mundo já deve ter passado e visto uma situação assim, que é daqueles casos em que um dos familiares, uma mulher, geralmente, cuida dos pais até a morte, e aí ela cuida, e daí, no momento que morre, os outros irmãos querem que ela saia da casa, mas ela ficou aquele período todo cuidando daquele familiar, sozinha, sem apoio, enfim. E também teve uma decisão recente concedendo que aquela mulher pudesse pegar um valor antecipado, justamente para ela poder se manter nesse período, porque ela exerceu esse cuidado com os pais. São alguns passos pequenos, mas que a gente está vendo de reconhecimento, porque quem trabalha na área de família também, né? A área de família, eu via muito isso, assim, e foi algo que me pegou e que eu comecei a pautar a economia do cuidado, em relação às mulheres, na pandemia, principalmente, e as mulheres já em situação econômica fragilizada, elas procuravam a defensoria para a gente conseguir dividir o tempo, porque elas estavam sem emprego, elas estavam
não podendo trabalhar por causa da pandemia, com os filhos em casa. Elas trabalham em serviços essenciais, poderiam estar trabalhando, mas não conseguiam estar trabalhando porque não tinham com quem deixar seus filhos, porque os filhos estavam em casa. Então, elas entravam, né, com a revisão da questão da convivência ou das visitas, a depender da forma de exercício do poder familiar que elas tinham com aquele pai. E o que eu ouvia nas audiências de conciliação, porque eles fazem 500 audiências de conciliação para humilhar mais a mulher ainda. Aí ele, não, eu não posso, eu trabalho, eu não tenho como, não posso buscar, não posso fazer, não posso exercer dessa forma. E aí onde nós entramos aqui nessa questão quando a gente fala de poder familiar, a gente está falando de cuidado. De todas as vertentes do cuidado, a gente está falando quando a gente fala de exercício de poder familiar. E quando a gente fala de uma mulher, numa situação de divórcio, separação, dissolução de união estável, que tem os filhos, ou mesmo só guarda e alimentos, a gente tem que verificar, antes de sair dizendo que concorda com a guarda compartilhada, se ele realmente compartilha esse poder familiar. E o que é esse poder familiar? O poder familiar não é única e exclusivamente a gente falar só da convivência com a criança, do dia de visita que ele pega e leva para a sua casa. O poder familiar é a partilha de todos os direitos que eu tenho com aquele ser humano que está ali, e é o cuidado. A gente fala o cuidado. Então, a gente tem que trazer isso para o processo também e começar a buscar esses alimentos que seriam compensatórios desse exercício do poder familiar que o homem não faz. Porque ainda hoje, eu estava trabalhando na questão de peticionamento de família, e as iniciais que vinham era assim, a mulher gasta e ela tem que juntar, em pleno 2025, ela tem que juntar comprovantes de gasto com a criança, para daí ela fazer dividido por 2, para justificar os alimentos que ela está pedindo. E eu fiquei pensando, e outra, o juiz, nesses casos, manda emendar a inicial para tu justificar e juntar essa tabelinha, porque a orientação para mim era a seguinte, doutora, junte, porque este aqui exige, senão ele vai mandar para a emenda inicial. Aí eu fiz toda uma fundamentação sobre a questão da economia do cuidado a ser considerada na proporcionalidade dos alimentos, justamente porque os alimentos, não se trata só da divisão de contas, que eu materialmente consiga aqui verificar. A gente tem que pautar a economia do cuidado dentro dos alimentos. As mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres não conseguem trabalhar, porque ascender financeiramente, enfim, porque ela exerce a economia do cuidado. Eu digo por mim, mulher branca, com um cargo que eu ganho bem, tenho condições, consigo pagar uma pessoa para cuidar dos meus 3 filhos, mas eu nunca removi, justamente por causa do cuidado. Eu não consigo remover, não consigo ir para a capital, não consigo assumir um cargo numa administração, porque eu não consigo, o que eu vou fazer com os meus 3 filhos? E eu que tenho condições. Então, se a gente não tivesse olhar para quem não tem condições, como é que a gente vai mudar a realidade de todas nós? Eu falei sobre esse tema, eu fui convidada para falar para pessoas do sistema de justiça, e a gente ficou muito limitada à conversa sobre, porque eu tenho que buscar meus filhos, aí quando eu saio, os meus colegas ficam com cara feia para mim. Uma outra pessoa, porque quando eu voltei os processos estavam todos lá, o substituto não fez, e aí eu fiquei com aquela sobrecarga de trabalho. Porque depois que eu volto da maternidade, a corregedoria vem para cima de mim, porque eu estou com sobrecarga de serviço, mas eu estou com sobrecarga de serviço porque eu estou com bebê também, e eu tenho toda essa questão. Eu entendo todas essas pautas que a gente tem, acho muito válida, necessária, mas eu fiz uma pergunta, mas você consegue sair do seu trabalho e buscar seu filho, porque você é membro, eu consigo sair. Mas os nossos servidores não conseguem. Mas a pessoa que trabalha na minha casa, se eu me atraso no meu serviço, eu atraso ela, e quem está com os filhos dela? E aí, quando eu penso em outra coisa, eu consigo pagar uma escola privada em que meus filhos saem às 6h10 da tarde. Mas a mulher que vai na defensoria pública, ela tem que sair às 5h da tarde para pegar seu filho na creche. Ou 13h30, ou às vezes consegue só meio turno. E ainda essa mulher, quando chega na defensoria, ela tem que justificar, pelo menos na comarca onde eu trabalho, nós tínhamos que justificar o porquê ela não tinha com quem deixar essa criança e a gente precisava da creche.
Ela tinha que justificar. Então, a gente tem que começar a pautar com responsabilidade, retirar da família a questão do cuidado. A gente tem que conseguir trazer isso para a infância de uma forma muito mais significativa. Por exemplo, quando a gente tem os processos da infância, a gente vê que a mulher ela é trazida e o homem não, muitas vezes. A criança falta à escola, é a mulher que tem que ir lá falar sobre isso, né? Não é o homem não é responsabilizado. E eu já escutei em audiência, inclusive, do Conselho Tutelar, mas o pai trabalha. Mas a mãe também trabalha, né? Tá. Então, a gente precisa pautar isso, porque hoje a gente tem um judiciário, e por que é importante? Porque a gente tem um judiciário que tem o protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero, justamente porque o Brasil foi condenado, no caso Márcia, né, porque não investigou, porque tinha imunidade parlamentar, enfim. Então, a gente teve que adotar esse protocolo, mas a gente vê que, na prática, ele não é muito aplicado. Então, a gente tem que conseguir materializar ele. Na infância, a gente pode materializar justamente demonstrando que a família consegue exercer o cuidado dentro das políticas públicas a que ela tem acesso, porque eu não posso exigir, e como eu já vi várias vezes, mas aquela casa é difícil para aquela criança, não tem segurança porque ela tem frestas, porque aquela casa é de chão batido, porque aquela mãe não limpa bem as roupas, porque aquela mãe não cuida. Só que qual é a política pública que essa mãe teve acesso? Então, isso a gente precisa trazer para o processo. Essa mulher não tem acesso à moradia, não tem acesso à política de moradia, essa mulher não tem acesso à política de renda, essa mulher não está tendo acesso à creche, à pré-escola. Por quê? Porque daí eles vão lá e limitam esses direitos das mulheres por ausência, às vezes, de documentação, mas para essa mesma mulher ser presa, ela não precisa ter nem documento, né? Então, a gente está vendo muito, né, a gente vê muito isso. A gente precisa, enquanto serviço social, psicologia, trazer isso para dentro dos processos para dizer, olha, mas essa mulher... Eu tive um caso até que trouxeram, até a Marlene, que está aqui, que foi comigo ver este caso, e era uma menina que não ia para aula com 14 anos, uma menina negra. E, quando chegou na audiência, eles levaram a mãe para a audiência, uma mulher analfabeta, que mora numa comunidade quilombola. Ninguém da rede tinha ido na casa deles, ninguém. Na audiência, o que era a questão da menina? Eu comecei a perguntar para constranger, porque eu acho que a gente precisa constranger também. A gente precisa constranger eles um pouco, né? Alguém foi na casa? Pois é, casa. Vocês sabem se tem luz elétrica? Você sabe se tem água encanada? E aí, eles não sabiam nada disso, e realmente não tinha só um rabicho de luz que eles puxavam numa obra, a água encanada era a torneira que tinha lá. Eles dormiam em volta de um fogão de chão, era uma família numerosa, e a menina não ia para a escola nos dias em que ela estava menstruada por questões óbvias, porque se eles não têm água, ela não consegue tomar banho, ela não tem absorvente. Aí ela contou o quê? Ela sofria bullying. E vocês acham que alguém escutou a menina antes dela chegar numa audiência? Ninguém escuta. Então, aí está o nosso trabalho também. Aqui vai estar o nosso trabalho. Aqui é onde a gente humaniza, onde a gente traz essas mulheres, né, para esse sistema. A mulher também... Já vou terminar. Mas a mulher também, para a gente olhar a mulher trans, a gente precisa trazer e pautar também a questão do trabalho profissional da mulher no sexo. A gente não sabe... Isso é um assunto velado que não falam, mas, quando vai uma empresa, a primeira coisa que se falam politicamente é que tem que trazer um bordel para perto. Esse é um trabalho também invisibilizado e que também é absorvido por alguém. E por que a gente não pauta isso também enquanto economia do cuidado? Por que a gente não olha para esse trabalho apenas, a gente olha mais com preconceitos, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho, ter essa lente de gênero, né, conseguir pautar o cuidado que não seja só resumido à mulher que tem filhos, mas sim a todas nós o exercemos, e cada uma com a sua particularidade. Então, o serviço social, a psicologia, trazer isso para os processos, para a gente consiga realmente efetivar o direito ao cuidado em todas as esferas de atuação da Defensoria Pública, que a gente consiga olhar e trazer isso dentro do processo, assim como fez a Nilva, com esse olhar maravilhoso, né, quem eu vou passar a palavra. E só, né, terminando ali com pelo menos a tese que eu fiquei de falar e não falei, né? Nós tivemos agora o reconhecimento pela Defensoria Pública de São Paulo, que fez um trabalho incrível também, levando para as mulheres encarceradas que estavam amamentando o reconhecimento da remissão. O STJ reconheceu a amamentação como uma fase do cuidado, então como um trabalho não remunerado, e concedeu a remissão. E, no nosso caso, também a gente conseguiu para as mulheres em domiciliar, em prisão domiciliar, né? E a gente conseguiu reconhecer no STJ agora que pode, sim, ter a dupla jornada, porque no Tribunal de Justiça do Paraná eles disseram não, mas ninguém trabalha tantas horas por dia. Ninguém.
Você não me diz que vocês trabalham, vocês exercem trabalho fora e trabalham em casa. Ai, capaz. Foi mais ou menos isso, assim, eu fiquei em choque. Mas foi que foi reconhecido que a gente não poderia acumular, porque seria um duplo benefício para nós. Gente, eu não consigo entender quem tem um benefício que né, como eles conseguem entender isso como um benefício e não como um prejuízo ao nosso crescimento enquanto mulher. É um benefício a gente ter um monte de pilha de louça para lavar em casa e mais o trabalho para exercer fora, né? Não está vendo como o prejuízo que a gente tem no crescimento e poder conseguir a remissão, porque essas mulheres encarceradas não conseguem a remissão por leitura ou educação, justamente porque exercem o trabalho em casa. Na economia do cuidado não sobra tempo para remir por outras espécies, né? E aí, no acórdão, consta duplo benefício, né? Enfim, mas agora a gente conseguiu reconhecer no Superior Tribunal de Justiça. Eu espero que a gente tenha uma modificação aí, que a gente consiga ampliar, né, a questão da remissão, para beneficiar mais mulheres, porque todas nós merecemos que o trabalho seja reconhecido, não somente as mulheres que não estão privadas de liberdade, né? Obrigada. Muito bom, obrigada, Mariela, parabéns. Olha que você ia falar só da atuação na esfera, o exemplo, mas é que você foi trazendo tantos exemplos na sua fala, né, de como dar luz a esse cuidado, né, esse lugar, e que ele seja reconhecido no sistema de justiça, nas outras áreas também de família. Muito interessante, parabéns. Vou passar a palavra agora para a sua colega, a Nilva, que é assistente social da Defensoria do Paraná, em Guarapurava também, também atua, sobretudo, com execução penal. A Nilva é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Com você. Obrigada. Que drama, né? Mas, para quem a gente já teve a oportunidade de fazer algumas trocas, eventualmente, sabe que sempre quando eu falo desse tema, assim, eu sempre fico bastante emocionada, porque é um tema que me movimenta muitos afetos, né? E eu acho que, inclusive, o fato disso me movimentar muitos afetos faz com que a gente esteja aqui hoje também, né, compondo esse congresso para pensar os cuidados, né, o direito ao cuidado, e como a Defensoria Pública, as defensorias públicas também podem tensionar isso nas suas práticas cotidianas. Eu trouxe uma apresentação, está ali. Também falo sempre, né, sobre essa minha dificuldade de falar em público, que eu me considero, assim como a professora Emília colocou agora pela manhã, e a professora Débora Diniz também fala, eu me considero num lugar muito mais confortável enquanto uma escutadeira, né, uma escutadeira de histórias de vida, fazendo essa análise, né, de cada pessoa, de cada população, de cada grupo hipervulnerabilizado que a gente atende. Mas é justamente por eu ser acredito eu, boa escutadeira, que estou aqui hoje, né, nessa condição de poder falar um pouquinho sobre essa trajetória de uma atuação que ela é genuinamente interdisciplinar dentro da Defensoria Pública, né, que é a remissão de pena pela economia do cuidado e essa potência, então, da atuação interdisciplinar no reconhecimento de direitos, né. Então, eu vou contar um pouquinho essa trajetória de como que a gente chegou, né, nesse reconhecimento do direito do cuidado ser considerado como um trabalho dentro da execução penal. Vou contar um pouquinho a trajetória para vocês, porque eu acho que é interessante, já que evidencia bastante sobre a importância da atuação interdisciplinar, né? Então, vou dar uma continuidade aí à fala da doutora Mariela, e a Tamires já fez brilhantemente toda essa base, né, do que representa o cuidado hoje, né, na sociedade especificamente brasileira, mas também faço um recorte ainda mais específico para a gente pensar como o cuidado atravessa, inclusive, as mulheres que estão em privação de liberdade, né? Então, pode passar cadê para passar os slides? Aqui eu faço sempre, muito rapidamente, né, essa contextualização de qual que é o meu lugar enquanto profissional, né, e pesquisadora também, depois que eu entrei no programa de mestrado. Então, eu sou uma mulher, sou mãe, sou trabalhadora, né, assistente social, atuo na Defensoria Pública já tem 9 anos. Na execução penal, especificamente, com a perspectiva de gênero, eu tenho tentado trabalhar, e já tem, né,
mais ou menos 5 anos que a gente vai ajustando as nossas lentes para os atendimentos, para as intervenções que a gente faz a partir dessa perspectiva de gênero. Aí a gente vai observando que o cotidiano de trabalho, ele vai se apresentando com demandas cada vez mais complexas, cada vez mais exaustivas, e isso me movimentou também com que eu pudesse retornar para a academia, né, no programa de mestrado, para que pudesse também ter condições de dar respostas mais estratégicas e mais complexas e mais efetivas para as demandas que chegavam até a gente na Defensoria Pública. Então, eu entro no programa de mestrado para estudar as mulheres encarceradas, especificamente as mulheres utilizando o dispositivo do monitoramento eletrônico, né, e a partir dessa perspectiva interseccional, que é justamente considerando essa mulher em privação de liberdade, em situação de cárcere, na utilização do monitoramento eletrônico, considerando todos esses marcadores sociais de diferença que atravessam a vida, a vivência e a história dessas mulheres, sejam marcadores sociais de raça, de classe, de gênero, de território, de idade, enfim. E é aí que, né, a partir desse olhar, desse ajustamento desse olhar, é que surge, então, essa possibilidade de atuação da Defensoria Pública. Então, muito rapidamente, né, eu acho que é importante fazer essa contextualização do porquê que a gente também tem que pensar o direito ao cuidado para as mulheres em situação de privação de liberdade ou em situação de cárcere. O Brasil, ele é hoje ele tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, ficando apenas atrás da China e dos Estados Unidos, né? Em 2022, que são aqueles dados ali, a gente falava de mais de 919 mil corpos em situação de cárcere, e sendo que o encarceramento de mulheres aumentou em 600% dos anos de 2000 até 2016. Né? Então, a gente tem aí uma guinada absurda do encarceramento de mulheres, muito relacionados à questão da política e da lei das drogas, né, que é o que mais encarcera as mulheres hoje no país, e a gente sabe quem são essas mulheres que são encarceradas, né? A Justiça escolhe muito bem, né, as mulheres e homens também, ou seja, os corpos que são encarcerados. E falando especificamente do nosso local de atuação, do Paraná, ele também se destaca de maneira muito lamentável nesse cenário do encarceramento de pessoas, né? O Paraná, ele tem a segunda maior população carcerária dos estados, né, do país, quando a gente trata em âmbito geral, e quando a gente trata de mulheres, ele é o estado que mais encarcera mulheres. Esses dados são dados do Anuário de Segurança Pública, que foi publicado recentemente, agora no final de 2025, e nós temos quase 10 mil mulheres em situação de cárcere ou de privação de liberdade no estado do Paraná. E são mulheres que, obviamente, acessam os serviços da Defensoria Pública. Porque quem que são as mulheres que são encarceradas? Que são as mulheres que têm as suas vidas atravessadas já por situações de um empobrecimento estrutural, né, que não tem condições de pagar um advogado particular e que acessam os serviços da Defensoria Pública. E é nisso que o serviço social entra, né, fazendo essa atuação com essas mulheres em situação de cárcere, justamente para tentar trazer para os processos, né, toda essa complexidade da vida humana que essas mulheres estão inseridas, né, e tentar fazer com que minimamente elas não percam a sua humanidade dentro dos processos. E aí, porque quando a gente fala também, né, de mulheres encarceradas e que são atravessadas pelo sistema de justiça, a gente está falando desse sistema de justiça que ele foi feito e pensado de, por e para homens, ou seja, né, não são consideradas as especificidades de gênero, então, nesse cumprimento da pena, né, tanto em termos estruturais, físicos, as mulheres são as que têm têm as maiores violações de direitos dentro do sistema carcerário, além também de, já pensando um pouquinho o cuidado, quando as mulheres são presas, acabam sobrecarregando também as mulheres que ficam, né? Porque são as mulheres que ficam que assumem aí toda esse peso, essa responsabilidade da reprodução social da vida dessa mulher que acabou sendo encarcerada, seja no cuidado com os filhos, no cuidado com os pais, enfim, né? Então, o cuidado também acaba atravessando a vida das mulheres encarceradas e também das mulheres que ficam compondo aí esse cenário desse encarceramento.
E aí, né, a partir desse lugar nosso, né, de privilégio da escuta, né, de que a gente acessa muitas histórias de vida, muitas histórias humanas, a gente vai observando no decorrer do tempo que cumprir pena, de fato, não é uma situação fácil no nosso país. Cumprir pena sendo uma mulher é ainda mais difícil, né? Eu falo muito sobre a questão do monitoramento eletrônico, porque o Paraná também é o estado que mais utiliza o monitoramento eletrônico no país. Então, nós temos uma demanda muito grande de mulheres em prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico. As mulheres em prisão domiciliar, ou mesmo no semiaberto, né, com o monitoramento eletrônico, elas têm seus processos muito mais dinâmicos, né? A doutora Mariela pode me corrigir se eu estiver errada, mas porque apresentam muitas violações dessas condicionalidades do monitoramento eletrônico. E aí, quando eu começo a pesquisar no mestrado sobre isso, né, em uma das conversas que eu tive com o pessoal do DPEM, que faz essa parte de observar, né, do porquê que essas mulheres... Observar, não, informar nos processos as violações que essas mulheres tiveram, enfim. Aí, né, numa conversa, a gente estava tendo sobre como que era esse trabalho e tal, e aí o relato do servidor era, não, até é super tranquilo, a gente, né, quando identifica que tem a violação, seja que essa pessoa saiu de casa fora do horário, ou saiu fora de casa quando não podia, é tranquilo, a gente informa no processo. Os homens é tranquilo, mas as mulheres dão muito trabalho. E aquilo eu fiquei pensando, mas por que as mulheres dão muito trabalho, né? E aí a gente começa a perceber, a partir desse atendimento realizado com elas, que essas violações do monitoramento eletrônico das mulheres acontecem justamente pelo fato de elas serem mulheres. E delas serem mulheres e estarem sendo responsáveis e sobrecarregadas com esse trabalho de cuidado com os filhos, com os pais adoecidos, com dependentes, ou elas estando em casa, elas acabam sendo rede de apoio para outros familiares, cuidando, né, dos familiares, dos filhos, dos dependentes de suas irmãs, para que as irmãs possam, né, ir para o mercado de trabalho, trabalhar e ter alguma renda. Então, a partir disso, né, dessa dificuldade que essas mulheres enfrentam para conseguir também sair dentro desse ambiente do isolamento, né, que é uma prisão domiciliar com o uso do monitoramento eletrônico, a gente percebe que essas mulheres também não tinham possibilidades de acesso à remissão de pena. O que é a remissão de pena, né? A remissão de pena, ela diz que a cada 3 dias trabalhados, a pessoa pode remir, ou seja, diminuir um dia da sua pena. Enquanto os homens, né, tanto nas unidades prisionais que apresentam melhores condições de trabalho para os homens remir pena, né, nas unidades femininas isso é praticamente inexistente, no semiaberto também e na prisão domiciliar também. Então, a gente observa que essas mulheres elas não tinham possibilidades, praticamente, de acesso à remissão de pena por trabalho, porque não tinham como comprovar um trabalho, nos termos em que, em tese, a justiça requer, né, que seria um trabalho formal, um trabalho remunerado, com carteira assinada, que a gente sabe que, na dimensão que estamos hoje, isso é, né, praticamente inacessível para uma parte importante da população, especialmente uma população que tem no seu tornozelo, né, materializado a questão de um cometimento de um crime, né? E, no entanto, a gente observa no cotidiano que essas mulheres trabalhavam e trabalhavam muito dentro desse espectro, né, do cuidado. Então, eram mulheres que faziam toda essa carga e essa gestão desse trabalho na economia do cuidado, e a partir disso, e a partir de muito ouvir as demandas que eram trazidas por elas sobre essas dificuldades de remissão, é que a gente começa a pautar e a pensar de maneira multidisciplinar na Defensoria Pública sobre a possibilidade de considerar nos processos judiciais para que esse trabalho exercido pelas mulheres, né, no âmbito do cuidado fosse considerado para diminuir a pena, tanto quanto um trabalho remunerado ou com carteira assinada, que, de fato, é um trabalho, né, a questão do cuidado. Então, a gente foi construindo isso. Aqui eu vou ter que passar muito rapidamente, né, eu trago algumas análises também, né, sobre a questão da interseccionalidade na execução penal, sobre como a questão da raça, da classe, do gênero também fazem com que esse cumprimento de pena seja diferente para as mulheres, né?
E, sobretudo, também pensando nesse processo de desumanização que as mulheres têm quando estão nessa situação de privação de liberdade ou de encarceramento, porque a gente tem raízes aí históricas, né, do período colonial também, de que mulheres que são racializadas, periféricas, aguentam mais, né, que suportam mais, que podem sofrer um pouco mais. Então, assim, é como se que essa desumanidade toda dentro do processo, né, fosse já inerente à condição daquela mulher, e a gente, então, vem também tentando trazer um pouco desse olhar para dentro dos processos. E aí, então, a partir dessa escuta qualificada, né, que a gente busca romper, então, com esse processo de apagamento dessas mulheres, gente, não estou enxergando, mas vamos passar, então. E aí... não, eu prefiro ficar sentada também, obrigada. Mas esses estudos, todos, assim, eu faço de uma maneira, né, bastante mais intensa na minha dissertação de mestrado também. E aí que a gente chega numa situação, num contexto um pouco mais palpável, de entender que essas mulheres, então, a gente faz um estudo com as mulheres que passaram pelo serviço social ali nos últimos 2 anos, entre 2021 e 2022, e a gente percebe que essas mulheres, ao contrário dos homens, tinham, em média, apenas 13 dias de remissão por ano. Então, de fato, né, a gente consegue trazer esses dados empíricos de que as mulheres não têm essa possibilidade de acesso à remissão, tal qual os homens eventualmente têm. E aí a gente começa a fazer esse trabalho, então, de montar essa tese, né, pautada na questão da economia do cuidado, que é justamente fazer com que o sistema judiciário brasileiro, em especial, né, na execução penal, reconheça esse trabalho exercido na economia do cuidado para fins de remissão de pena. Né, e que esse trabalho na economia do cuidado, esse trabalho doméstico, esse trabalho, enfim, nesse ambiente que, em tese, né, é privado e com esse foco na familiarização, como bem a Tamires e a doutora Mariela colocaram, ele ainda é muito mais intenso, né, para as mulheres vulnerabilizadas e, por óbvio, para as mulheres em cumprimento de pena. Então, a gente começa a montar essa tese, né, junto com a defensora Mariela, né, nesse aspecto bastante multidisciplinar, utilizando aí do que a gente já tem enquanto dispositivo legal. Um deles que foi muito importante para que a gente pudesse pontuar isso foi o próprio protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, que ele deixa muito claro que existe essa divisão sexual do trabalho e que os juízes, magistrados, defensorias públicas, Ministério Público deve observar isso na sua atuação. Né? Então, é um dos instrumentos aí que a gente utiliza para conseguir, né, sedimentar essa tese de maneira bastante técnica também, para além dos dados, né, empíricos e do nosso saber localizado do serviço social que a gente já vinha trazendo. E a gente consegue chegar, então, com essa tese, né, na premiação da 20ª edição do Prêmio Inovare. O que eu considero que é extremamente simbólico a gente trazer isso aqui, pelo que isso representa, né? A gente falar do trabalho invisível da economia do cuidado nesse espaço, que tem uma visibilidade nacional, por a gente falar de mulheres encarceradas que são atravessadas por esse trabalho da economia do cuidado, né? Nesse espaço que é um espaço de disputa de poder, né? A gente conseguir chegar com temas tão sensíveis, né, nesse espaço, teve uma ampla divulgação na mídia acadêmica, enfim, e, sobretudo, também por chegar nesse espaço como sendo uma demanda, uma atuação que é multidisciplinar, né, que ela nasce, que ela é forjada na multidisciplinariedade. Então, a gente chega, né, nesse espaço, a partir daí, a gente começou, a partir daí não, né, porque é todo um longo trabalho. Foram meses extremamente intensos de articulação com a rede, de articulação com os outros atores de justiça, para que a gente pudesse implantar isso, para que, em fevereiro de 2024, a gente tivesse a primeira mulher no país, lá de Guarapuava, que teve declarados os dias da sua pena diminuídos em função do trabalho exercido na economia do cuidado, que foi muito simbólico para nós, muito simbólico, né? E aí tem, né, um pouquinho dessa trajetória, e aí a gente achando, né,
Mentira que a gente nunca achou isso, né? Que tendo, né, todo esse reconhecimento, talvez isso fosse um pouco mais fácil no dia a dia, no cotidiano. Mas, como a doutora Mariela colocou, ainda hoje, nos despachos e nos processos que a gente encontra nos pedidos sobre isso, a gente encontra assim, os maiores absurdos, misóginos e sexistas, que continuam reafirmando que por que vai remir sobre isso se isso é obrigação da mulher? Né? Todo esse trabalho, toda essa carga, toda essa gestão mental. Diariamente a gente encontra. Então, a gente conquista de algumas mulheres e retrocede de outras. A gente tem um ânimo para seguir, né, tentar continuar para mais algumas, tentar avançar. Vem, eventualmente, né, a juíza, inclusive, na verdade, a gente tem que, né, considerar que ela trabalhou muito a favor disso, mas a gente tem um Ministério Público que é um pouco difícil, né, nesse entendimento, e aí fica levando para recursos. O Tribunal de Justiça do Paraná, bom, vocês veem que é um estado que mais encarcera mulheres, então, ir para esse Tribunal de Justiça não é necessariamente algo que seja favorável, né? Mas a gente conseguiu chegar também, inclusive, essa semana, a gente soube, né, Mariela, que isso chegou no STJ também, e a gente teve também esse direito reconhecido no STJ, então, fundamentando novamente essa, né, essa nossa tese, essa nossa atuação. A Defensoria de São Paulo, como a defensora Mariela colocou também, avançou com relação a isso e também ampliou isso para as unidades materno-infantis, ou seja, para aquelas mulheres que estão em privação de liberdade e ficam com os seus filhos, né, pelo período de 6 meses, né, amamentando e nessa maternagem que é absolutamente intensa e que absolutamente é um trabalho, né? Conseguiu também sedimentar isso no STJ. E a gente chega também ao plano pena justa, né? Eu acho que isso também é de um simbolismo imenso para nós, enquanto equipes multidisciplinares, porque uma ação que parte de uma atuação local, né, do serviço social, com o direito, com a psicologia, com todos esses saberes, mas que é de um saber que é lá da ponta, lá do interior do Paraná, né, mas que a gente consegue transformar isso numa política pública, como foi, que aconteceu com a inclusão como uma das ações mitigadoras para o estado de coisas inconstitucionais das prisões brasileiras, considerar, então, a remissão de pena pelo trabalho exercido na economia do cuidado, então, como uma ação, né, que vai se tornar uma política pública, ou seja, que deve ser observada, então, por todos os magistrados do país nas várias execuções penais. O meu tempo acabou, eu estou ciente, mas, assim, né, queria trazer um pouquinho, muito rapidamente, sobre o impacto social que é essa ação, que, como disse, né, várias vezes, é multidisciplinar, é da ponta, é do conhecimento de base, é desse conhecimento que, por vezes, também por estar relacionado ao cuidado, à escuta, ele é subalternizado dentro de uma estrutura de justiça, né, mas pensar o quanto isso pode ser transformado também em impacto social na vida das mulheres. Aqui, bastante simbolicamente, são as fotografias de 2 das mulheres que já foram beneficiadas com isso. Hoje a gente já tem em várias comarcas do Paraná e outros estados, mas, né, a primeira delas ali é essa, inclusive, que foi reconhecida no STJ. Então, ela teve um avanço significativo na vida após disso, conseguiu progredir de pena muito mais rapidamente, a segunda conseguiu tirar suas filhas de dentro do jardim, porque, enquanto ela estava na prisão domiciliar, ela relatava, ela foi, inclusive, uma das minhas interlocutoras de pesquisa, e eu falo na minha dissertação sobre a vida dela e sobre exercer a maternidade no jardim, que era o que ela conseguia fazer usando o monitoramento eletrônico, né? Porque ela não podia sair de casa, e ela com 2 crianças pequenas. Então, como que se exerce o cuidado, né, num contexto de prisão domiciliar, de forma ampla, de forma plena, além de todas as vulnerabilidades, né, sem acesso à renda, enfim, uma complexidade imensa. E reforço ainda, né, a questão da atuação da Defensoria Pública nesse sistema de justiça, que eu acho que a gente assume muito esse caráter contramajoritário, que é da instituição dentro desse sistema de justiça, porque é a Defensoria Pública que tem, né, essa ética institucional, essa missão institucional de levar essas demandas da complexidade da vida humana, seja no individual, seja no coletivo, para o sistema de justiça, né, que tem aí a sua pauta toda
trabalhada, né, num elitismo, num padrão eurocentrado, masculino, e a gente, né, está aí para problematizar as coisas e, pelo menos, começar a dar um pouco de trabalho, assim como a gente tem dado, né? Mas, então, é isso. Depois, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar os materiais. Eu ia colocar um link aqui, mas não consegui, onde a gente já tem uma pastinha com, né, várias publicações a respeito, para quem quiser depois poder se aprofundar um pouquinho. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Nilva. Muito interessante, assim, quantas práticas, né, que trazem avanços, ao mesmo tempo é um eterno nadar contra a corrente, né, que acho que é o nosso papel enquanto defensoria. E como é difícil ter a remissão de pena de algumas, e outros ainda querem anistia de vários crimes, né? Então, tem essa questão. Gente, a gente infelizmente não vai dar tempo de abrir para perguntas, mas as nossas palestrantes estão com a gente aqui no congresso, então dá para trocar contato ainda. Quem não conseguir contato pode falar com a gente da organização que a gente passa. No período da tarde, a gente retoma as atividades às 14h, e um momento muito importante também do congresso, que são as salas, né, de apresentação de trabalhos. Teve um número altíssimo de trabalhos, muito legal, né? Então, queremos também acompanhar esses momentos, tá bom? Obrigada pela atenção. Vamos encerrando aqui essa mesa. Muito bem, vamos agora fazer a entrega dos presentes dos militares roxo, da artista Fernanda Cabrini. Para tanto, nós vamos convidar a nossa professora pública geral, da TPE Mato Grosso, Luciana Castro, fazer a entrega. Foto, por gentileza. Enquanto fazemos a foto, apenas reforçando o aviso que agora sairemos para o almoço e retornamos pontualmente às 14h para a retomada dos nossos trabalhos. Muito obrigado.